Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e eu continuo a lhe perguntar: você já decidiu aonde você vai passar a sua eternidade? Você acredita ou você não acredita que o Senhor Jesus irá voltar e irá implantar o seu governo aqui neste mundo, através da cidade santa que será descida do céu? Irá se estabelecer lá em Israel. O Senhor Jesus com os santos irão governar o universo inteiro. É isso mesmo. A propósito, comentando a respeito de um comentário, a eternidade não passa? Verdade, é só uma força de expressão, porque nós iremos ficar a eternidade aonde você decidiu ficar a sua eternidade. Tudo que nós iremos falar à luz da Bíblia, para despertar aqueles que crê em nome do Senhor Jesus, para tirar o medo que muitos têm a respeito do anticristo. Você não deve temer o anticristo, você deve temer a Deus, porque aqueles que estão debaixo do governo do reino dos céus, o reino de baixo, o reino do mundo, o reino do inimigo jamais exercerá a autoridade. Os que são de cima sempre serão superiores aos que são de baixo. É por isso que Efésios 1, capítulo 13, está muito claro. Será que quando ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, foste selado com o espírito da promessa? Que promessa? Todas as promessas da Bíblia. Promessas de morar a eternidade com o céu, promessa: 1.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não deve temer espanto algum. Não temas, que eu sou contigo, reduzido a nada serão os que contenderem contra ti, e todas as demais promessas. E neste vídeo nós iremos estar mostrando, à luz da Bíblia, essa proteção divina, esse poder divino, e mostrar ali em Apocalipse 12 o grande resgate que o Senhor Jesus fará com a igreja. Se você é igreja, você não deve se preocupar pelas razões que eu já lhe falei, como também você deve compreender, como também e o porquê que você deve crer em nome do Senhor Jesus. Ele é o único que tem poder superior ao poder do diabo e ao poder do anticristo. Ele é o único que morreu e ressuscitou, que, portanto, ele é o único que tem poder sobre a morte. E você deve crer nele e não temer no anticristo. Você deve crer nele pelo fato: a força que você precisa para ser salvo, para ser resgatado, não vem de ti, não vem da sua sabedoria, não vem de recursos humanos, não vem de nenhum canto desse grande universo. Unicamente esse poder virá de cima, virá de Deus, porque Deus já deu ordem aos anjos para te guardar em todo o teu caminho, porque Deus enviou anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Então nós iremos estar mostrando, à luz da Bíblia, o plano divino para o resgate da igreja, como nós também iremos mostrar os dois grupos distintos: de um lado a igreja que foi para o deserto, e do outro lado as testemunhas que ficarão no sistema para despertar aqueles que estão meio morno, aqueles que correspondem às 10 virgens que dormiram. E dentre as 10 virgens que dormiram, 5 acordaram, 5 prudentes e 5 que não eram imprudentes. E as 5 que eram prudentes, elas também foram para o deserto. E as 5 que não eram prudentes ficaram no sistema. Então você observe, era 10 virgens. Então a contagem de Deus no tocante ao relacionamento deles com seus enviados sempre foram 12 apóstolos, 12 patriarcas. A cidade tem 12 portas. Veja que só era 10 virgens. Percebe que está faltando 2? Quem são esses 2? As 2 testemunhas
Obviamente, esse número é apenas simbólico, não são apenas duas pessoas. E aqui em Apocalipse 12 se vê claramente essa divisão desses dois grupos. E seguindo o grupo que foi para o deserto, que é a igreja, resgatada pelo Senhor, aonde se vê, de um lado, a proteção que Deus prometeu para todos os que crerem, como também nós veremos que não adianta nós tentarmos nos escondermos por nós mesmos, fugirmos. Existem muitas pessoas em nossos dias que estão se escondendo nas matas, nos desertos, acumulando comida, achando eles que, assim sendo, eles irão escapar debaixo das garras do anticristo. Amigo, não adianta, não há recursos humanos que possa fazer com que alguém escape debaixo da opressão e das garras do inimigo. Unicamente só será protegido e salvo aqueles que confiam, aqueles que estão debaixo da cobertura do Senhor Jesus, aqueles que confiam em Deus e que assumidamente aceitaram o nome do Senhor Jesus. Porque quando você aceita o Senhor Jesus, você está aceitando o governo literal dele que está por vir. Só que antes Deus acampa anjo ao teu redor para te guardar, para te proteger em todo o teu caminho, como está escrito em toda a Bíblia. E ainda sobre esse assunto da igreja ir para o deserto, muitas pessoas acreditam que é apenas figura, que essa declaração, essa passagem, ela é figurada, ela é simbólica. Eu lhe afirmo que não é simbólica. Veja só, a retirada do povo de Deus do Egito, tirando assim debaixo das garras de Faraó, não foi simbólico, foi literário. E Deus, através do profeta Isaías, usou exatamente esse exemplo, que ele fará a mesma coisa, assim como ele tirou o povo do Egito, tirará o povo do sistema para guardar pelo período em que o mundo será entregue ao anticristo por 3 anos e meio, 1260 dias. Lembrando você, o porquê desses 3 anos e meio, acredito eu, que é pelo fato que o Senhor Jesus teve o seu ministério terreno pelo período de 3 anos e meio. Então Jesus foi a personalização de Deus, a personalização do bem. E assim sendo, ele também deu direitos legais para o anticristo, que é a personalização do mal, se materializar, se manifestar, como também governar pelo mesmo período, porque o diabo, ele tenta de todas as maneiras copiar, porque o diabo, ele sempre foi e sempre será um imitador de Cristo, um copiador. Então ele quer imitar o Senhor Jesus em tudo. Então vamos lá para Apocalipse 12. Aqui em Apocalipse 12, verso 1, começa assim: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher se trata da igreja. Essas 12 coroas se trata dos 12 apóstolos, dos 12 patriarcas também. E obviamente por ter o sol e a lua debaixo dos seus pés, obviamente está mostrando a autoridade que é a igreja, que também é o próprio Senhor Jesus. Porque o nome do Senhor Jesus está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todos os nomes que se nomeiam. E outra coisa também interessante a gente já notar aqui, veja só, apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol. Verso 2, e ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Você sempre vê no decorrer da Bíblia, todas as vezes que haverá uma morte de um estágio ou de um estado para outro mais elevado, é usado essa analogia de uma mulher que está com dores de parto. É usado a figura de uma mulher que está com dores ou com dor de parto,
Para facilitar o nosso entendimento, uma mulher que está com dor de parto, a dor dela será transformada em alegria após ela ter o seu filhinho em seus braços. Nessa passagem aqui há muitas figuras, e dentre as figuras está a saída do povo, de debaixo da opressão, de debaixo do governo do anticristo, para o deserto, porque essa dor, esse sofrimento corresponde a essa transformação. Essa dor corresponde a essa transformação que irá haver. A igreja, ao sair do sistema e ir para o deserto, quando ela chegar no deserto, conforme está escrito em Isaías 35, como também em Oséias 2 e 14, ela sairá em fraqueza com seu corpo natural. Para escapar do anticristo tem que fugir, semelhante ao Senhor Jesus, que antes que ele se tornasse rei dos reis e senhor dos senhores, ele também teve que fugir para o Egito, protegido pela sua família. Do mesmo modo, a igreja sairá em fraqueza, sairá com seus corpos naturais. Ao chegar no deserto, o Senhor Deus irá proteger a igreja, o deserto irá ser transformado em um manancial. Deus dará ordem aos animais do campo para não tocar na igreja. E no final de 3 anos e meio, a igreja retornará a Sião, e agora já com seus corpos glorificados para governar, para reinar no universo inteiro juntamente com o Senhor Jesus. Então essa transformação, ela gera dor. Sempre que irá acontecer a morte de um estado natural, um estado inferior, para um estado mais elevado, em todos os segmentos da vida, aqueles que passarão por esse processo experimentarão essa dor. Verso 3. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Eu falei a respeito da imitação. Perceba que aqui a gente já começa a ver a mesma descrição. Houve primeiro um sinal no céu, está falando da igreja. Já aqui no verso 3 fala também de sinal no céu, mas aqui já está se referindo ao dragão, ao diabo. Verso 4. E a sua cauda arrastou consigo terça parte das estrelas do céu e lançou em terra. Eu já tenho um vídeo no canal a respeito desse assunto, aonde o diabo arrastou as estrelas do céu. Estrelas do céu estão se tratando de anjos. Então o diabo arrastou a terça parte com sua cauda, ele contaminou. Então são esses mesmos demônios liderados por Satanás, que agora são esses mesmos demônios liderados por Satanás, que houve guerra lá no céu, que arrastou a terça parte dos anjos, aqui tido como estrela. É a mesma coisa ruim que agora está perseguindo a igreja. E ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, que está falando, obviamente, do Senhor Jesus. Mas você pode observar que toda a Bíblia, aonde faz as mesmas promessas dirigidas a Jesus, as mesmas promessas são dirigidas aos seus seguidores, é óbvio, em poder e glória menor. Paulo, em Romanos capítulo 8 e o verso 17, ele assegura que nós somos co-herdeiros das mesmas promessas que Jesus foi. Nós lemos em toda a Bíblia, Salmo 2, Apocalipse 2, que nós reinaremos juntamente com ele, com o Senhor Jesus. Agora aqui no verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparada por Deus. Veja só, o lugar preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias, que são mesmo de 3 anos e meio. Então aqui é o registro em que Deus salvou a sua igreja, tirando do sistema, levando para o deserto, e esse deserto aqui é literário. É claro que na nossa caminhada nós também passamos por esse deserto figurado, as nossas dificuldades,
Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: corresponde ao tocar da trombeta que Jesus citou em Mateus 24, o que Joel citou, que corresponde à convocação dos santos, que é o mesmo de Apocalipse 11, quando a voz disse: suba cá para as testemunhas, que também é o momento em que a igreja se encontrará com o Senhor Jesus nas nuvens, que descerão e colocarão seus pés lá no Monte das Oliveiras, para a partir dali se iniciar a maior guerra do universo, que é a guerra do Armagedon, que é também o período mais agudo da grande tribulação. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Verso 13, quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dará à luz ao menino, aqui fazendo alusão ao nascimento da igreja, ao Senhor Jesus, como agora também o nascimento da igreja glorificada, quando a igreja sairá do deserto com seu corpo natural, e é lá no deserto, com a voz do noivo, suba cá, que aqueles que estão vivos terão seus corpos transformados, descrito na Bíblia por Paulo. Agora aqui o verso 14, ó. E foram dado à mulher 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que ele havia preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo e meio, fora do alcance das serpentes. Esse tempo e meio, obviamente, se trata dos 3 anos e meio. Verso 15. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher, arrastá-lo com corrente. Veja só. Essas águas é uma analogia de exército. E perceba, o diabo tentou fazer com a igreja que saiu do sistema para o deserto o mesmo que fez com os anjos lá no céu. Ele tentou arrastá-lo aqui, ó, arrastá-la. Verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra os restantes da sua descendência. Veja aqui, ó. As testemunhas, veja. Um grupo está para o deserto. Esse grupo que está para o deserto é a igreja. Por que esse grupo está para o deserto? Porque esse grupo precisa de pastor, de proteção. Eles crerem em Deus. Mas você vê que dentre esses, muitos chegaram no deserto cegos, surdos, mudos, aleijados. Enquanto que esse outro grupo testemunha, que são aquelas testemunhas que ficarão no sistema para acordar, para despertar aqueles que ficaram mornos no sistema, eles são soldados valentes. São eles que irão tocar nas águas e as águas se tornarão em sangue. São eles que irão orar, irão cair fogo do céu. São eles que irão enfrentar a besta. Então eles decidiram enfrentar, eles decidiram ficar no sistema exatamente porque eles são valentes. E pode ter certeza, a maioria ficaram no sistema. O que foram para a igreja corresponde a um número bem inferior dos que ficaram no sistema. Aqui em Isaías 43, a partir do verso 15. Eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosa uma vereda. Está se referindo quando ele abriu o mar vermelho, tirando o povo do Egito para o deserto. O que fez sair carro e cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Estão extintos, como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. Deus está preparando aqui para dizer que ele fará algo semelhante. Ele está usando a analogia do passado, do que ele fez no passado, para dizer que ele fará essas coisas. Eis que faço uma nova coisa, agora sairá a luz. Porventura não percebais? Eis que porei um caminho no deserto e o rio nos ermos.
É por causa dessas passagens, tanto da passagem do Mar Vermelho, como a saída do sistema e o caminho que Deus levou o povo para o seu lugar seguro, é por causa disso que Jesus se revelou como sendo ele o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Jamais alguém chegará ao Pai senão por Jesus, porque em nenhum outro há salvação. Verso 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruz, porque porei água no deserto, veja, rio no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Voltando aqui para Apocalipse, agora no capítulo 21. Verso 6 diz assim: disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Então, se você tem interesse de saber mais sobre o assunto e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.